Resenha. Oferecimento. Nova Opção Turismo. 17 anos de experiência e credibilidade. Resenha. 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 Salve, salve, galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. E hoje eu recebo de volta aqui aos nossos estúdios o Edilson Amorim, que é da ONG Aquende, ele é presidente da ONG e é um dos organizadores e realizadores da Parada Gay de Indaiatuba, da Semana de Lutas pelos Direitos Humanos e Respeito à Diversidade Sexual. Ele vai contar um pouco de tudo isso pra gente. Está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, Edilson. Agradeço mais uma vez o convite, né? Imagina. É um grande prazer estarmos aqui e usar esse espaço para conversarmos, falarmos e divulgarmos o nosso trabalho. Sem dúvida. Né? Tão importante. Você esteve há pouco tempo aqui falando principalmente sobre o trabalho da Aquende, né, que é a ONG Associação Queremos Nossos Direitos, Isso. E falou na época, inclusive, que viria aí a tão esperada Parada Gay, a terceira Parada Gay, Parada do Orgulho LGBT, na verdade, Isso, né? isso. Mas que é famosa no mundo inteiro, conhecida como Parada Gay. Em São Paulo isso acontece, começou, se eu não me engano, em São Francisco, Em São Francisco. né? Na Califórnia, nos Estados Unidos, e que se espalhou por aí, principalmente mostrando essa questão do orgulho e do respeito da diversidade, não é, Edilson? É importante lembrar que na própria expressão parada do orgulho LGBT, algumas pessoas se perguntam assim, orgulho do quê? Né? Para nós parece uma palavra retórica, né? Às vezes pode parecer até um pouco arrogante, né? O orgulho, né? É importante lembrar que a palavra gay, né, em inglês, quer dizer alegria. Feliz. Feliz. E essa parada, então, essa marcha, essa caminhada da alegria é um protesto, porque até o ano de 1960, né, a palavra gay não existia, né? Quando se utilizava um termo para alguém que tivesse, nós chamamos de homoafetividade, hoje em dia nós chamamos de homoafetividade, então era o homossexual. Então a palavra homo, né, quer dizer igual, ou seja, alguém que tinha uma afetividade para o sexo igual. E isso, como não se tinha clareza, a ciência catalogou isso como sendo uma patologia, quase uma doença. E por volta de 1960, as pessoas entenderam que aquilo não era uma doença, não era uma patologia, né? Era apenas algumas pessoas com características particulares, com uma afetividade ao seu próximo, né? Ao seu sexo próximo. E aí vem a palavra homo, né? Igual sexo, ao seu sexo igual. E essa manifestação de si mesmo não é uma patologia, né? Nós não somos doentes, vivemos a nossa sexualidade com tranquilidade e temos orgulho disso, né? E aí vem a palavra, né? Orgulho, é aí que vem o orgulho. Vem o orgulho, né? Nós não queremos ser discriminados, não queremos ser tratados de forma diferente. E curiosamente, o respeito ao cidadão, de um modo geral, respeito à né? pessoa, Sem né? dúvida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela declara isso. Todos os humanos são iguais, né? E não temos distinção de cor, raça, credo, sexo, religião, classe econômica. Então, se somos todos iguais, né? Nós temos orgulho de sermos o que somos. E aí vem a questão do orgulho LGBT, que na época gay hoje não se fala mais, né? Sim. Se fala mais LGBT. Na verdade, já se falou GLS. Eu queria entender, e até para deixar claro para o pessoal de casa, o que é exatamente a sigla LGBT.
Então, antigamente era o GLS, o GLS, né? O GLS era assim bem genérico, né? Gay, lésbicas e simpatizantes. Isso nós podemos ainda usar para um ambiente público, né? Você abre uma casa noturna, então uma casa GLS, ou seja, ela é aberta a todas as pessoas que sejam lésbicas, gays ou que não sejam nada, mas querem estar aqui, né? São simpatizantes. E que não tenha problema nenhum. Não tem nenhum problema com nada, vai lá com a sua namorada, com a sua família, com um amigo e então é o GLS. Ou seja, agora quando nós falamos de luta, né? Então o simpatizante, ainda que ele comungue com a luta do outro, seja fraterno a luta do outro, a luta não é dele. Sim. Né? Ele pode ser fraterno com o outro. Não, eu vou lá, né? Estamos juntos. Eu não quero que... Mas a luta não é dele, né? Então, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, e aí o T são alguns T's, né? São travestis, transexuais e transgêneros. Que para quem ouve de fora parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas assim, não é, né? Inclusive há uma diferença muito sutil entre o transgênero, né, e o homossexual em si, né? Uma pessoa ela pode ser homossexual apenas pela sua homoafetividade por outra pessoa, mas em nenhum momento o homem, por exemplo, se imagina uma mulher. Ele não se imagina uma mulher, ele se vê um homem nas suas características, né, completas. Ele apenas tem uma afetividade por um outro. É diferente do transgênero. Além dele ter essa afetividade pelo outro, ele sendo um homem, ele não se vê como um homem, né? O seu corpo, a sua sexualidade, né? O seu modo de se vestir, de falar é de uma mulher. Então aí ele não é mais só, ele é um transgênero, ele tem um outro gênero, não mais, digamos, no exemplo, não mais o masculino, seria o feminino. E desde da famosa Roberta Close, né, que fez a cirurgia, né, de mudança de sexo, isso se tornou cada vez mais comum. Você vê hoje muitos casos, né, de muitos brasileiros que agora são brasileiras, né, que passaram pela cirurgia. Tem um país, se não me engano, na Ásia ali que é especialista em fazer a cirurgia. Você vê muitos casos. Teve até agora há pouco tempo o Big Brother, né, que passou pela transformação, né? Isso. E aí tem mais uma curiosidade, que a Roberta Close é uma transexual, né? Ela tem um outro sexo, ela fez uma transformação. Exato. Né? Então aí você vê como vai havendo mudanças, né? Não é só mudar as questões físicas, mas a grande questão aqui é não a mudança em si, né? Sim. Mas a pessoa, a sua cabeça, ou como ela se entende, como ela vive com tranquilidade a sua sexualidade. Sem dúvida. Né? Eu acho que outro ponto que é importante abordar, e você me corrija se eu estiver errado, por favor, é que também, como você citou no caso de GLS, né, de casas que são GLS, que pode ir um simpatizante, a pessoa que pode ir com a namorada ou com o namorado e compartilhar do mesmo ambiente numa boa, sem nenhum tipo de preconceito, mas criou-se ao longo dos anos um preconceito muito grande de que gays, lésbicas eram pervertidos, de que o ambiente frequentado por eles não era um ambiente comum, que havia muita perversão ali dentro. Uhum. E isso não é também uma realidade, né? Isso é um estigma que se criou e que foi perpetuando ao longo dos anos, né? É importante dizer que isso foi criado quando, né? Essa ideia, ela se cria a partir do seguinte: o relacionamento homoafetivo, em dois iguais, ou dois homens ou duas mulheres, se eles não vão procriar, então a sua relação diz que ela é apenas o sexo. Uma vez que elas não vão procriar, então vai apenas haver entre os dois uma relação sexual. Então, se eles não vão procriar,
O que os une é apenas o sexo. Então, se é apenas o sexo, então são pervertidos. Lembrando que nós estamos falando isso de 1940, 1950, né? Isso. Então, onde as pessoas, mesmo casais héteros, o sexo entre eles tinha a função de procriar. Ora, se eles não vão procriar, eles vão fazer só o quê? Só sexo. Então, essa ideia de que então a união entre homossexuais era para o sexo, então se é para o sexo, eles são o quê? Pervertidos. Sim. Não estão fundamentados no amor, se a expressão do amor serão os filhos. Ora, isso é um absurdo falar nos dias de hoje, né? Sim. Um casal que se ama e não tem filho nenhum. Então são o quê? Também são pervertidos. São pervertidos, né? Porque estão treinando e não vão jogar. Com certeza. Né? Ou então, tenho 10 filhos e nós nos separamos. Como se os filhos é a expressão do amor e como que vocês se separaram? Então, há algumas... O tempo... ele vai criando para nós uma clareza, onde o que para nós hoje é uma brincadeira, há uns 50 anos atrás, não é? Era tido como um fato, e aí quase com provas científicas. Né? E que que ainda causa repercussão hoje, né? Porque você vê, por exemplo, a questão do bullying voltada para isso, ou da homofobia voltada para esse tipo de preconceito, é resquício dessa época. Não tão distante assim, né? A gente, quando fala em 50 anos, acha que faz muito tempo, mas muitas coisas vão se perpetuando e levam muitos anos para a mudança. Então, eu acho que é importante esse tipo de movimento que vocês fazem, esse tipo de luta de vocês, da tua ONG, e mesmo a parada, que é uma forma, eu acho, além de tudo, divertida, de mostrar esse lado de que tudo é normal, de que é simplesmente uma questão de opção de cada um e isso deve ser respeitado. Eu acho isso muito importante para tentar acabar de vez, né, com esse resquício que tem por aí. A gente vê hoje muita coisa exposta na televisão, porque também já está escancarado no dia a dia. Não adianta você querer ficar tratando o assunto como se fosse uma patologia, como você disse, e ficar escondendo isso, né, Edilson? E aí vem um fato também interessante, a homossexualidade, ela não foi maior no passado, ela não é maior hoje, o fato de ser mais visível, e não será maior no futuro. O que se torna mais visível é porque as pessoas com mais tranquilidade, elas vivem a sua sexualidade, né? Elas têm mais tranquilidade de ver a sua sexualidade. Mas graças a Deus, não só isso, todas as outras coisas. Exato. A mulher, ela pode hoje com tranquilidade fazer opções, ela pode dizer assim, eu não quero casar, eu quero ter minha vida, eu quero fazer uma produção independente, né? E ela não será criticada por isso, ela será respeitada nas suas decisões. E as pessoas vão vivendo isso no ramo da profissão, né? O seu avô era médico, eu sou médico, então você vai ser um médico. Não, peraí, eu não quero ser médico. Então isso na profissão, na vida pessoal, no casamento, onde as pessoas tinham que segurar casamentos porque o casamento é para a eternidade, não importa o mal que essa relação pode estar causando hoje, mas ela é indissolúvel, é eterna. Vou até falar um nome difícil aqui, né, que na verdade são coisas impostas, são dogmas que ficam aí, né, e que muita gente tem dificuldade de entender a mudança dos tempos, e é o que você disse, eu acho que não é maior, nem será, nem é menor. O que acontece hoje é que as pessoas já não têm mais vergonha de assumir e de falar e de aparecer em público, né? E daí eu acho que cabe muito essa palavra orgulho que existe aqui no meio do nome do evento de vocês, que é realmente essa questão de, olha, eu tenho orgulho da pessoa que está ao meu lado, eu amo a pessoa que está ao meu lado, independente de sexo, né? Que isso fique bem claro, que pode ser de religião, de cor, de raça, de posição financeira, pode ser de várias formas isso, entendeu? Então eu acho que hoje realmente isso começa a ficar mais transparente. As pessoas estão vendo isso porque já não existe mais vergonha e nem motivo nenhum para esconder. Aí sim, o que vai aumentar é a pessoa ter a clareza, a consciência dos seus direitos, né? E como pessoa, e vem aí surgem outros fenômenos. Por exemplo, a questão da homofobia tratada aqui, ela é um paradoxo falar da homofobia. Porque, veja, o sujeito homofóbico, a pessoa homofóbica, ele tem um distúrbio.
É como eu dizer que eu tenho medo de altura quando não tem perigo nenhum eu ter medo de altura. É uma fobia da altura. Ou tem pessoas que morrem de medo de coisas absurdas, porque ela tem um distúrbio. Ela entende isso, mas não consegue controlar o seu impulso, o seu medo. O homofóbico, ele também não consegue controlar a sua aversão a esse outro. Então, na verdade, o homofóbico, quando ele nessa atitude homofóbica para o homossexual, ele ao mesmo tempo que ele fala que o outro é um problema, ele é um problema em si. Porque a homofobia é o sujeito que não consegue controlar a si mesmo, a sua raiva, os seus impulsos, e o pior de tudo, ele deixa claro para os outros que ele não está tranquilo com a sua própria sexualidade. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, porque esse é um tema que dá para ir mais longe. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, e incluindo nisso a questão do bullying também, que eu acho que está presente de várias formas. E na volta você me conta um pouco mais disso. Vamos falar da festa também, Vamos falar da parada que vem aí agora, dia 16 de setembro, ok, Edilson? Galera, segura aí que a gente volta rapidinho. Não sai daí. Tá pensando em construir ou reformar? Então não perca tempo e venha para Irmãos de Genaro, onde você encontra produtos de qualidade com preços imbatíveis. Confira essas ofertas. Porcelanato polido grandes formatos, a partir de R$ 37,90 o metro quadrado. Base de válvula Hidra Deca apenas R$ 69,90. Bacia com caixa acoplada Logasa, R$ 149,90. Bacia City Selite por apenas R$ 115,90. As melhores marcas estão aqui: Porto Belo, Insepa, Portinari, Deca, Docol, Pretjet e muito mais. Irmãos de Genaro, materiais para construção. Rua dos Indaiás 489. A Gandini Corretora vende não só seguro, mas sim a tranquilidade para seus segurados. Temos soluções únicas para cada cliente: vida, saúde, veículo, residencial, empresarial, transportes, Kia Seguros e RC Profissional. Temos negociação diferenciada com companhias de seguro, suporte técnico, departamento de sinistro e equipe treinada para atendimento aos clientes. Gandini Seguros, presente em 25 estados e mais de 300 cidades. Tradição, requinte e sabor. 15 tipos de carne. Fogão a lenha. Buffet frio. Rodízio de pizza durante a noite. Vários tipos de massas. Rincão gaúcho. Passe momentos inesquecíveis com seus amigos e familiares. Ensino de qualidade é no Colégio Conquista. O trabalho é desenvolvido em 3 pilares: prevenção e formação, acompanhamento do cotidiano e seguimento das regras disciplinares. Oferecemos cursos de educação básica nos níveis infantil, fundamental e médio, em 2 períodos. Nós investimos também no esporte. A cada ano, o Colégio Conquista vem aumentando uma turma. Assim como cresce o número de alunos, a escola vem aumentando sua estrutura física. Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, para meninos e meninas de 3 a 17 anos. Professores capacitados para atender os alunos. Participação em campeonatos internos e externos e no processo seletivo de atletas para clubes. Treinos manhã, tarde e noite. Matricule-se já, em frente ao estacionamento do Parque Ecológico. Mais informações pelo site cruzeiroindaiatuba.com.br. A Black White School é a sua escola de idiomas em Indaiatuba. Na Black White tem sempre um curso que é a sua cara e que cabe no seu bolso. Tá na cara que quem estuda na Black White aprende inglês e espanhol de verdade. Matrículas abertas. Método especializado, curso em até 2 anos, preços especiais para turmas diurnas e muito mais. Black White School, ajudando você a entender o mundo.
Com infraestrutura ampla e moderna, o Indaiatuba Clube tem em suas instalações um exemplo de conforto e lazer. Com 4 quadras de tênis, campo de futebol society, quadra poliesportiva, parque aquático e muito mais. Academia com os mais modernos equipamentos e uma super equipe de profissionais. Considerado o melhor clube da região pelos seus eventos sociais, tendo em sua agenda os tradicionais baile de aniversário, feijão com samba e carnaval. Traga a sua família para o Indaiatuba Clube. Rua Doutor Oswaldo Cruz, número 40. Telefone 3834-2399. É isso aí, galera. Estamos de volta com o nosso resenha de hoje, aqui pela TV Sol Comunidade, batendo um papo com o Edilson Amorim, que é presidente da ONG Aquend, que significa Associação Queremos Nossos Direitos, e um dos organizadores e realizadores da terceira Parada do Orgulho LGBT, dia 16 de setembro, mais conhecida, você me desculpe até falar o nome, mas é o que é um nome popular, que todo mundo fala a Parada Gay de Indaiatuba, e eu acho importante falar a linguagem do povo. Eu acho que é legal você, independente, lógico, a gente sabe de toda a luta, do trabalho de vocês, mas é importante que as pessoas também não tenham preconceito nenhum quanto a nome e que saibam que isso nomenclaturas, é... né? Exatamente, porque até aí já pode se gerar um preconceito, né? Então eu acho que é legal a gente falar a linguagem do povo, quem está assistindo a gente vai saber do que se trata. Mas a gente encerrou o primeiro bloco, antes de entrar na questão da festa, da parada que vem por aí, né, que não é só festa, eu sei que tem as palestras também, quero que você aborde esse tema, mas encerrar essa questão da homofobia, porque, como você disse, existem muitos tipos de visão sobre esse assunto, a própria questão do bullying, vão surgindo nomes diferentes e que às vezes desembocam tudo no mesmo lugar e acabam trazendo sempre a mesma reação, que é a reação de repúdio, né? E você citou, inclusive, antes de começar a nossa entrevista, alguma coisa sobre síndrome de Caim, tem alguma coisa por causa do Caim matou Abel, é isso? Isso. Conta um pouco disso pra gente. Então, assim, partindo do bullying, né? Porque o bullying é uma experiência desde muito cedo que as pessoas podem viver, né? Porque as crianças não perdoam, né? Sem dúvida. Ela olhou uma orelha grande, ela já fala, ó, orelhão, né? Ela não despacha, né? Elas são autênticas. Só te interromper um minutinho, Edilson, eu particularmente, isso é uma posição minha, eu tenho um pouco de cuidado com essa questão do bullying. Porque eu acho também que dependendo, é lógico, quando isso vira perseguição, vira ofensa, isso é muito prejudicial, mas eu acho que não se pode perder o bom humor, não se pode perder a brincadeira. Por exemplo, eu sempre fui o gordo da escola, numa boa, tinha um amigo que era o cabeção, tinha um outro que era o pezão, tinha um outro que era o anão, porque era baixinho, mas sempre mantendo um nível, eu acho que de respeito e brincadeira sobre isso. Eu acho que as pessoas também têm que tomar um pouco de cuidado disso não virar uma histeria coletiva, de você poder não ter mais... Tudo é bullying, né? Exato, né? E de, às vezes, criar problemas quando uma coisa é muito simples de se resolver, de ter que envolver polícia, de ter que envolver, às vezes, a diretoria da escola, quando, às vezes, a coisa é muito fácil de ser resolvida ali entre as próprias pessoas, discutindo, conversando e mantendo um pouco do bom humor, né? Eu não sei se você vê dessa forma também. Não, de fato, é assim. Veja, o bullying, ele é um ato sistemático, violento, causado por uma ou um grupo de pessoas sobre a mesma pessoa. Então, o bullying não é a brincadeira. A brincadeira é o que nós estamos citando. É isso. Exatamente. Né? Existe uma distinção. Apelido, uma brincadeira que não é sistemático entre dois amigos, dentro de um grupo da molecada em si, isso não é o bullying. O bullying é quando esse ato ele é sistemático, se torna perseguição, ele né? É uma perseguição, exclusão, é uma violência, né? Aí é um cuidado que nós temos que tomar. E como isso é sutil, porque a violência ela é subjetiva. É esse o problema que nós estamos tratando, porque a violência do bullying ela é subjetiva. Você pode me chamar de algo que eu entendo como uma brincadeira, mas uma outra pessoa ouvindo a mesma expressão é o fim do mundo. Exato. Né? Então, por exemplo, o grande escritor contemporâneo sobre isso, que é Didier Eribon, então ele fala da experiência da injúria. O que é a experiência de injúria? É quando a palavra é emitida para quem ouve, não são simples palavras, né?
são agressões verbais que imprimem na consciência da pessoa, na memória e no corpo. Ele diz que isso é o bullying. Ou seja, você me diz uma palavra e eu, daqui a alguns minutos, eu não sei mais nem o que ela significou. Mas algumas pessoas aquilo imprimiu na memória e no corpo. O que é memória e no corpo? A minha expressão, diante de uma palavra, ela é de tristeza. Então ela já imprimiu no meu corpo. Sim. E anos depois ainda vou lembrar de forma negativa aquela palavra. Né? Alguém me deu um apelido de criança, passei a vida inteira com aquele apelido. Alguns filmes são tratados, né, sobre essa questão. Por isso é importante conversar, eu acho, dialogar. E às vezes é muito simples de resolver. Olha, basta chegar, ô meu amigo, pô, eu não gosto que você me chame dessa forma. Pô, eu quero ser teu amigo, me chama do meu nome. E às vezes quando a palavra, o apelido que pega é aquele que você odeia, exato. Né? Não, e às vezes, só que tem assim, é fácil falar, e por isso que eu falo que tem que tomar cuidado, que essa é uma opinião minha, não é nada científico. Mas tem gente que tem dificuldade de às vezes até chegar e falar que não gosta de ser chamado daquilo, simplesmente ela se fecha. Ela se tranca. Então, é preciso tomar cuidado de como você faz brincadeiras, de como você faz isso, porque também é um caso, é uma palavra nova, né, que as pessoas não estão acostumadas. Tenho certeza que muitas crianças crescem realmente com esse complexo, né, que fica ali, de às vezes até de rejeição mesmo, né? Ela acaba não digerindo aquilo ali e não fala sobre isso, que aí é o pior, né? É o pior. Aí fica trancado dentro dela, né? As consequências piores do bullying é quando ele destrói a crença em si mesmo, né? O pai e a mãe falam assim, você pode, você consegue. E a criança, ela cresce com aquela autoestima, né? Sim. Mas e se às vezes do próprio pai, a própria mãe, viu só? Olha o que é essa coisa que tem de casa, né? Então, às vezes, algumas palavras assim só me perturba, só atrapalha. Existe, né? existe crueldade. E isso tira da criança a autoestima, né? A crença que ela pode. Essa crença que ela pode transforma a realidade. Ela acha que ela é alguém, mas a opinião de alguém importante para ela, né, os seus pais, os seus amigos, os seus próximos, faz ela mudar essa percepção dela mesma. E ela produz nesse sujeito um outro sujeito distorcido da sua realidade. Então esse é o grande mal do bullying, é criar no sujeito uma visão distorcida de si mesmo, além da autoestima. E aí, seguindo essa logicidade, né, do bullying, passamos para a homofobia. A homofobia, então, ela é um aprimoramento das agressões, de brincadeiras, do bullying podemos chegar à homofobia. O que é homofobia? Aí sim é uma ação mais violenta, violenta mesmo, né? O porquê? Porque existe alguns tipos de homofobia, né? E alguns paralelos. Uma criança, por exemplo, e eu digo criança porque desde muito cedo tem pessoas que manifestam, né, a sua homossexualidade. E eu estou falando de homossexualidade, não estou falando da questão sexual, né, do sexo em si, mas da sua afetividade, né? Algumas crianças ainda cedo, elas, dentro do seu tempo, elas têm essa característica, né? O menino pode ser afeminado ou uma menina ser masculinizada. Agora veja, uma criança que dentro da escola, ela percebe que foi vítima de um racismo, né? Por conta da sua cor ou da sua etnia, ela chegando em casa e comentando com os pais sobre isso, ela terá o apoio dos seus pais, com certeza. E provavelmente o apoio e respaldo da escola. Mas uma criança que ela perceba, ou um adolescente, que ele perceba que ele está sendo vítima de homofobia dentro da escola, eu não acho que ele chegará em casa e se sentirá e terá a mesma sorte com os seus pais. Sim. Né? E também não terá o mesmo apoio dos seus professores ou da direção. E digo mais, não por má vontade, porque essas pessoas também não têm clareza de como agir diante de uma situação dessa. Né? Não tenho dúvida disso. E eu acho que esses temas, inclusive, vão ser abordados durante a terceira semana, que vão ter palestras e tudo mais, né? Isso vai acontecer durante essa terceira semana de luta. E aí vem a curiosidade que você falou sobre a síndrome do Caim, né? É a pior de todas as homofobias.
a síndrome do Caim, né? Biblicamente, o Caim, né? Matou Abel, ou seja, matou o seu irmão. A homofobia entre os iguais, né? Porque vamos entender que temos os homossexuais, independente da sua classe, da sua raça, da sua cor, da sua geração estética, da sua questão estética, deficiências físicas. Então, assim, é um homofóbico contra o outro. Que também, né? Então, o homossexual que tem fobia ao homossexual por ele se entender superior, né? Por questões estéticas, né? Ou por questões classes sociais, poder aquisitivo, poder econômico, né? E tem uma outra questão por geração, né? Sim. Então, os mais velhos, né? Com a homofobia sobre os mais novos, né? Essa é uma homofobia que é a síndrome do Caim. É um homofóbico que ele, sendo homossexual, tem uma fobia contra o outro homossexual por ele se entender superior àquela pessoa, né? E a pior de todas, a homofobia interiorizada, né? O famoso armário, né? O famoso sujeito que vive dentro do armário. Ele sofre muito mais com ele mesmo do que com a sociedade. Porque ele está reprimido, né? Ele está segurando ali o seu verdadeiro desejo, né? E isso vai fazer muito mais mal a ele. Mas eu queria entrar um pouquinho no assunto da parada, porque a gente falou pouco disso, falou de bastante tema que com certeza é importante, mas a parada está aí. Demorou, mas chegou, já é dia 16 de setembro. E eu queria saber como é que está a expectativa de público, quais são as atrações, o horário, da onde é que sai, até onde vai, quanto tempo dura esse evento. Queria que você contasse um pouco, porque é algo bastante planejado e que dá bastante trabalho, né, Edilson? Dá bastante trabalho. Então, essa é a nossa terceira edição da Semana de Luta pelos Direitos Humanos e respeito à diversidade sexual, né? É importante dizer que, em primeiro lugar, são os direitos humanos, né? Todas as pessoas iguais perante a lei, com os mesmos direitos, os seus mesmos deveres. Então, essa é a luta primeira. E aproveitando o gancho desses direitos humanos, então nós vemos com o respeito à diversidade sexual. Esse ano com o tema Educação e Cidadania, sem bullying, sem homofobia, ok? Nós temos aí uma programação, né, extensa, com especialistas no assunto. Nós temos já no dia 11 de setembro, uma terça-feira, uma palestra, né, Violência contra a Vida. Vai ser lá na Câmara Municipal, no plenarinho, ali na Rua Humaitá. Então, já nessa primeira palestra, nós vamos ver como que a homofobia, o bullying pode afetar a saúde das pessoas, né? Tanto a sua saúde física como a saúde psicológica, né? No dia 12, então na quarta-feira, nós temos um debate com o tema Sem Bullying, Sem Homofobia, vai ser na Faculdade Anhanguera, às 20 horas, né, na Sala 5. Esse debate, então, vão vir pessoas renomadas sobre esse assunto. Então, nós temos aí o Laércio Baraldi, né, ele é de Limeira. Temos também a Pamela Godoy, ela é presidente da Aliança Paulista de ONGs LGBTs, é de São Carlos. Temos o Tiago, né, o Tiago, ele é um professor na Unicamp em Campinas. Então estaremos compondo essa mesa de debates, entre outros convidados que estarão presentes. No dia 13, uma quinta-feira, nós teremos mostra de cinema, também às 20 horas, vai ser lá no Cine Topázio do Shopping Jaraguá, no centro. A entrada é simbólica, não é? É apenas uma parceria com o Shopping Jaraguá. A entrada é de R$5, uma entrada bem simbólica, para a gente estar participando dessa mostra de cinema temática. No dia 14? No dia 14 temos a atividade cultural, lembrando, não é uma balada, não é? É um espaço onde ele vai ser lá no Calçadão Namorada do Sol, ali próximo da Igreja de Santo Antônio do Mini Hospital. No dia 15 nós temos à noite, né, nós temos a preparada, a Celebration, vai ser lá no Tejusa, às 23 horas, com um preço simbólico também de R$20. E no dia 16 agora, é um domingo. dia 16 é um domingo, né? A terceira parada do Orgulho LGBT, às 14 horas, na Praça Prudente de Moraes, no centro. Lá será a concentração.
Nós vamos ficar ali entre as 14 e mais ou menos às 16 horas. Esse espaço, o que é? É o encerramento dessa semana. Então vão vir pessoas de várias cidades, de várias regiões, e estarão lá, ONGs, estarão presentes fazendo a sua defesa. Às 16 horas nós vamos sair da Prudente de Moraes, percorrer algumas ruas do centro de Indaiatuba em direção ao Parque Ecológico. E lá nós vamos fazer o encerramento. Quem quiser mais informação, como é que pode se informar? Onde é que encontra informação sobre o evento? Olha, e sobre as palestras? Sobre as palestras, eventos, percursos, locais, aquende.indaiatuba@hotmail.com. Esse endereço para tudo. Se você quiser mandar e-mail, é esse endereço. Quiser entrar no Face, é esse endereço. Onde você quiser entrar em qualquer rede social, é com esse endereço, aquende.indaiatuba. Ok, Edilson, agradeço a tua presença aqui, sucesso mais uma vez aí para o evento e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite e vamos lá, toda a cidade, vamos estar lá presente, conferir de perto, atrações, surpresas, e esse ano tem muita coisa especial para todo o público. Vamos ter diversidade, inclusive no encerramento. Nós temos de música sertaneja a jazz, hip hop e teremos drag queens também, que vem de toda a região prestigiar esse evento aqui. Legal, obrigado, Edilson. Okay. Galera, a resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente está de volta. Um beijão. Resenha. Oferecimento. Nova Opção Turismo. 17 anos de experiência e credibilidade.